Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Tenham plena certeza disso. Nós vamos fazer uma recordação da aula passada, que os elementos gerais do universo é a tríade universal, Deus, Espírito e Matéria, né? Deus, Espírito e Matéria. Princípio material, que a gente chama, é princípio espiritual. E nós vamos agora lembrar da definição, né? Que os espíritos, lá na questão 22, eles perguntam, define geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável, né? Essa definição é exata. E os espíritos, aquilo que é impenetrável, né? A gente pegar a matéria, é impenetrável aqui, nesse sentido aqui, nos sentidos, aquilo que a gente está vendo agora aqui, a gente sabe que tem como penetrar através dos raios X, por exemplo, né? Consegue penetrar a matéria, mas aqui é impenetrável, né? Será que é isso, a definição de matéria, algo impenetrável, que tem dificuldade de penetração, né? Do ponto de vista, elas o são, do seu ponto de vista. Do nosso ponto de vista, sim. Por que não falar senão do que conheceis? A gente tem coisas que nós desconhecemos, né? Então, do nosso ponto de vista, a matéria é isso mesmo, olha, não estou conseguindo aqui penetrar, é uma coisa material, né? Mas a matéria existe em estados que nós ignoramos. Pode ser tão etérea e sutil, bem sutil. Então, nós vamos ver que definição podeis dar de matéria. Questão 22A, ele pergunta. A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que esse se serve sobre o qual atua, ao mesmo tempo exerce sua ação. Espírito, nós vamos ver que espírito com letra pequenininha. Kardec coloca essa colocação aqui, espírito com letra pequenininha e espírito com letra grande. Espírito com letra pequenininha é o princípio espiritual. É o princípio espiritual, tá? Então, o princípio espiritual é com letra pequenininha. E o espírito, que já é uma individualidade, como nós que somos espírito aqui, eu espírito, imortal que sou, né? Espírito já nesse sentido é com letra maiúscula, e espírito com letra maiúscula. Aqui ele tá falando de espírito, princípio espiritual. Tá? Só para nós entendermos, porque vocês vão ver que quando começar a ler o livro do Espírito, tem lá Espírito com letra pequenininha. Isso é o princípio espiritual. Existe o Espírito com letra maiúscula, que são os seres inteligentes da criação, que nós vamos ver mais para frente, lá na questão 76, que são os espíritos. Nós, né? Já somos espíritos com letra maiúscula, mas estamos falando de princípio espiritual. Então a ciência, ela considera as seguintes propriedades da matéria. Nós aqui no mundo material, lembre que a ciência é materialista, ela está vendo aqui o que acontece no físico, aqui no mundo físico. Então ela diz que matéria é aquilo que tem massa, tem extensão, impenetrabilidade, tem inércia e divisibilidade, tá? São coisas que nós vamos ver aí na matéria. A matéria é o meio, o fim é a evolução do espírito. Vamos entender isso, né? A matéria é o meio, o espírito, mesmo o princípio espiritual, ele necessita da matéria para a sua evolução espiritual, né? Então, ele é o meio, a matéria, e o fim é a evolução do espírito, tá? Que nós vamos evoluindo aí. Nós vamos ver que o espírito, o princípio espiritual, ele vai passar por vários reinos, até chegar ao reino hominal, e depois caminha para o reino angelical. Nós vamos ver isso mais para frente, tá? E nós vamos falar agora um pouco do perispírito. Mais para frente nós vamos estudar um pouquinho mais o perispírito, mas o perispírito é matéria, também num outro estado. O que é perispírito? Perispírito é o corpo espiritual do espírito. É o corpo espiritual. O espírito, que nós vamos ver depois como que é, o que é o espírito,
ele necessita de um corpo espiritual, que é o espírito, tá? O perispírito. Então o espírito, ele precisa de um corpo espiritual, que é o perispírito. Perispírito, peris, em volta, espírites, espírito, em volta do espírito, tá? Então perispírito é em volta, que nem periferia, em volta da cidade. Então perispírito é em volta do espírito, é um termo também cunhado por Kardec, tá? Kardec cria esse nome, perispírito. Nós vamos estudar um pouco mais para frente. Então o perispírito, o corpo espiritual do espírito, ele é semimaterial, ele também é matéria, tá bom? Então Deus, nós vamos ver que os elementos gerais do universo, Deus, Espírito e matéria, constituem o princípio de tudo que existe. Tudo que existe são esses princípios, tá? Nós chamamos de trindade universal. Para que o Espírito possa exercer ação sobre a matéria, tem que se juntar ao fluido universal, pois é ele que desempenha o papel intermediário entre o espírito e a matéria grosseira, que é a nossa. Então nós vamos ver aqui o espírito, tá? Deus, espírito e matéria. Fluido universal que está ali em volta, né? O fluido universal, ele preenche todos, aliás não existe vácuo, né? Tudo fluido universal, tá? Nós vamos ver aí, que alguns falam em redundância, fluido cósmico universal. É a mesma coisa, fluido universal, tá? Então nós vamos lembrar que Deus, lembra de Deus que nós estudamos? Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou causa primária de todas as coisas. A questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? O que? Não quem. Quem estaria perguntando um ser antropomórfico. Quem? Quem é? Quem é? Não, Kardec pergunta que? Que é Deus? Há uma diferenciação aí, né? Quem e que. Que é Deus? Que é Deus? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma imperfeição que a imaginação possa conceber. Tá lá na questão 13 do Livro dos Espíritos. Então, Deus, nós vamos entender que Deus jamais está inativo. Deus está constantemente criando, é o criador de toda a matéria que existe no universo. Ele cria constantemente. Na sua forma primária, elementar, essa matéria é denominada pelos espíritos de matéria cósmica primitiva. Nós vamos ver isso, matéria cósmica primitiva. Então, Deus está criando constantemente. E ele cria constantemente os espíritos também. Espíritos com letra minúscula. O princípio inteligente do universo, né? Lembra lá, simples e ignorantes, os espíritos simples e ignorantes? Pois é. Deus está criando constantemente os espíritos. Então a trindade universal, Deus, lá no topo do triângulo, Deus, espírito e matéria. É tudo que constitui o universo, é a trindade universal. Então Deus, espírito, princípio inteligente, matéria, fluido cósmico. Né? Fluido cósmico é matéria. O nosso perispírito é formado também desse fluido cósmico, referente a esse planeta. O planeta Terra tem o seu fluido. E os espíritos tiram então desse fluido o corpo espiritual. Nós vamos estudar isso, tá? Então o princípio inteligente é a sua individualização. Resulta na formação do espírito em contínuo processo evolutivo. O princípio inteligente, ele vai evoluindo até chegar a espírito com letra maiúscula. Então, o fluido cósmico, o que vem a ser? É o gerador de todos os universos, macros e micros. Contém os demais campos que dão origem à matéria mais densa. Está ligado à matéria. Tudo que está criado aí vem do fluido cósmico, né? Do fluido cósmico universal, que é uma redundância, mas é o fluido cósmico, tá? Então, de acordo com Allan Kardec, nós vamos ver que em todo o universo há uma só substância primitiva, a matéria cósmica, o fluido etéreo, que é o fluido cósmico, que enche o espaço e penetra os corpos. E essa matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres, por forças e leis imutáveis que regem o universo, tá? Kardec
falar isso. Hoje a ciência está chegando a isso, né? Aquilo que ela achava que tinha vácuo, está vendo que é preenchida por uma matéria escura, né? No universo, a ciência está chegando. Veja que os espíritos já tinham dito isso lá como revelação lá para Kardec, o fluido cósmico universal, o fluido cósmico, né? Então, o fluido universal é a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem inumerável variedade de corpos na natureza. Então, todos os corpos são formados desse fluido universal, tá? Os corpos, isso está lá na Gênese de Kardec, que ele escreve sobre isso, né? Então, o fluido cósmico, o fluido universal, é que vai dar origem a toda a matéria aí do universo. Fluido universal, fluido primitivo, fluido elementar, fluido cósmico, fluido universal é a mesma coisa, tudo bem? São sinônimos. Então, o fluido cósmico é a matéria elementar primitiva, elementar, cujas modificações e transformações constituem inumerável variedades dos corpos da natureza, como nós já vimos. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó, sobretudo a eterna geratriz. Ela que vai dar origem à matéria, né? Aqui, o fluido universal que vai dar origem à matéria, tá? Então, a questão 33, ele pergunta: a mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações, de adquirir todas as propriedades? E os espíritos respondem: sim. E é isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo, tá? É isso que a gente deve entender, porque a matéria, ela vem desse fluido elementar, primitivo, tá? Do fluido cósmico, ou fluido universal. Então, um comentário de Kardec que ele diz: o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não são mais do que modificações de uma substância primitiva. Quem é essa substância primitiva? Você já sabe, é o fluido cósmico, tá? Ele que dá origem a toda a matéria do universo, tá? Então, o fluido universal, vamos recordar aqui para ficar bem claro, ele preenche todo o universo, tudo se encontra mergulhado nesse fluido. Você, nesse exato momento, está mergulhado nesse fluido. Não é que é o ar, não, é o fluido, tá? Fluido universal. Preenche todo o universo. Todos os corpos são formados desse elemento primitivo e determina as diversas propriedades da matéria. Esse é o fluido universal, tá? Fluido universal é, portanto, o agente do qual o espírito se serve. O espírito vai se servir desse fluido para formar lá o seu corpo espiritual, o perispírito, sem o qual a matéria ficaria em estado de dispersão. A gente tem que ter esse entendimento. Não adquiriria propriedades se não tivesse esse fluido. Sobre a ação do espírito e inúmeras combinações, produz infinita variedade de coisas, tá? Então, todas as coisas, elas vêm do fluido universal, fluido cósmico. Eu espero que esteja bem claro para vocês. Quero aí um pouco de estudo para a gente ter a compreensão melhor do fluido cósmico, mas tudo que vem, lembra disso, tudo que vai vir do lado da matéria vem do fluido universal. Então, o fluido cósmico universal vem toda a matéria. Nós vamos parar por hoje. Próxima aula nós continuamos, tá? Vamos pensar sobre o fluido cósmico, que vai dar origem a toda a matéria, inclusive o espírito. Ele pega desse fluido cósmico ou do fluido universal para formar o seu perispírito, que é o corpo espiritual. Nós vamos estudar mais para frente que nós temos 3 corpos a princípio, existe outro, mas a princípio, que é o corpo físico, esse corpo que nós temos, o corpo espiritual, que é o perispírito, corpo espiritual, como fala Paulo de Tarso, né? Corpo espiritual, que é o corpo semimaterial, que une o corpo físico ao espírito. O espírito é como se fosse uma chama. Os espíritos colocam isso, é bonito como eles falam, não é uma chama.
uma energia, uma chama. Então liga o corpo espiritual ao corpo físico. É assim que mais ou menos não, é assim que funciona, né? Eu tô mais ou menos não, é assim mesmo. Tá? O corpo espiritual. Então nós temos 3 corpos: o corpo físico, o corpo espiritual, que é o perispírito, e o espírito. E o perispírito é tirado do fluido cósmico dos planetas, do planeta. Se nós formos reencarnar em outro planeta numa próxima encarnação, nosso espírito vai tirar ali daquele planeta o fluido daquele planeta para formar o seu perispírito. Sempre o espírito vai com o perispírito, tá? Sempre. Nós vamos estudar isso mais para frente. Não quero adiantar, mas já adiantei, né? Não quero adiantar, mas a gente já adiantou um pouco. Então, bons estudos para vocês, que a paz do Mestre fique com todos nós. Jesus sempre nos nossos corações. Bons estudos.